Saúde tá na mídia. É saúde na mídia. Sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje com uma queridona do nosso lado, gente. Deixa eu apresentar ela, mas antes, segue a gente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para as notificações para os próximos vídeos e episódios, porque hoje o assunto é entre mulheres. Vamos apresentar a doutora Renata Parente. Doutora Renata Parente, cirurgiã, e ela é especialista em cirurgia íntima. E ela tem esse apelido carinhoso porque é assim que ela chama as nossas meninas, né? A gente pode falar menina, queridona, a parte feminina, o órgão genital feminino. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora. Vocês, mulheres, estão muito interessadas nesse assunto. Às vezes têm vergonha de falar. A maioria das pessoas não fala sobre isso. Às vezes nem sabe se está confortável ou não. Às vezes acha que tem alguma coisa estranha, não sabe como falar, com quem falar e sobre como falar. Hoje aqui no Saúde na Mídia. Para conversar sobre as queridonas, né? Então eu sou doutora Renata Parente, sou cirurgiã e decidi trabalhar com cirurgia íntima e estética íntima. E esse chamado foi através de uma paciente que me procurou e naquele momento eu não sabia nem que existia realmente alguém que pudesse trabalhar apenas com essa área. E fui procurar cursos, comecei a me dedicar nessa área e me apaixonei por esse assunto. Então, assim, tem 6 anos que eu estou focada em realmente transformar a vida dessas mulheres que me procuram. Interessante, né? Você foi em busca da dor de uma paciente. Exatamente. Conta essa trajetória. A partir daí, você decidiu fazer a cirurgia íntima e, para começar, existe queridona feia, bonita, gorda, magra? Existe eu tenho um padrão dúvida, de tem um beleza? padrão de... Quando a gente pensa assim, anatomia feminina, lá vai para as aulas de ciências, biologia da escola, nossa senhora. E aí você tem lá um desenhozinho, aquele triângulo, e a gente pensa, né, numa região, mas aí você não tem noção, a gente não fica comparando, não fica olhando. Será que a minha é padrão? grande, pequena, bonita, feia? Como é que Então, é isso? não existe um padrão de beleza, nem quando a gente fala mesmo sobre a questão, né, de rosto, corpo, e também não sobre a região íntima. Porque o que é belo para um pode não ser belo para o outro, né? Eu digo muito que o padrão, né, da região íntima é você se sentir bem com a sua região. Então, ter pequenos lábios grandes, pequenos lábios pequenos, os grandes lábios maiores, grandes lábios menores, isso é uma característica anatômica de cada pessoa. Se fosse por isso, era muito comum eu falar que uma pessoa que tem um nariz grande é uma pessoa normal, porque ela foge de um padrão. Então, nos pequenos lábios é a mesma coisa. Os pequenos lábios, eles podem ser grandinhos e é uma característica daquela pessoa. Ah, mas a minha mãe não tem. Às vezes você está herdando aquele traço da família do seu pai. E aí entra essa questão, a pessoa não olha uma e não olha da outra, né? Mas aí é o que acontece, quando a pessoa começa a ter ali mais ou menos uns 11, 12 anos, que começa a ter um desenvolvimento maior da região íntima, a vulva realmente vai adquirindo características diferentes, vai saindo daquela característica mais infantilizada e vai adquirindo caracteres, né, mais adultos. E isso vai gerando um questionamento para ela. Essas mudanças, né, são aceitas com alguns medos e também gerando muito essa questão da vergonha do próprio corpo. Principalmente se ela, através da questão de comparação com a sua mãe, com as suas irmãs e tias, que geralmente são pessoas mais próximas que você consegue estar trocando de roupa na frente, né, ela começa a comparar e observar, não é muito parecido com o meu. Então, através desse processo de comparação, ela percebe que o dela poderia ser diferente. Então a dela é diferente de outras pessoas. E se acaso ocorrer dela ter um incômodo, né, funcional por conta de uma calcinha que está mais apertada, a prática de atividades físicas, aí ela vai falar com a mãe dela, vai sugerir, olha, está acontecendo isso, está doendo, está me incomodando, quando ela tem abertura para falar sobre isso. Por isso, toda vez que eu converso nesse assunto, eu falo muito que nós, mães, que temos filhas, nós temos um compromisso muito grande com as nossas filhas, em realmente quebrar alguns tabus que ao longo do tempo foram sendo gerados, né? Então, falar abertamente com as nossas filhas sobre a região íntima, não no sentido de podá-las, tira a mão daí porque não pode tocar. Não, falar para ela que é uma área que realmente é uma área que é íntima, mas ela pode tocar a região para que ela possa se conhecer, saber qual é a forma de uma, a forma de outra, qual nome se dá para cada partezinha ali da região íntima. Eu recebo muitas mulheres na clínica e no consultório, quando eu vou avaliá-las e examiná-las, a região do clitóris muitas vezes tem um excessozinho ali não é nem que seja de sujo, né? Como se fosse um sebo que é produzido ao longo do dia. E muitas vezes essa mulher ela não sabe que deveria limpar aquela região.
Mas ela não sabe por quê, não foi orientada. A mãe não sabia, então a mãe não passou para ela e ela provavelmente não iria passar para sua filha. Então cabe a nós que trabalhamos com essa área, que temos essa oportunidade, né, de educar e informar, para falar sobre isso de uma forma aberta. Existe o grande lábio, o pequeno lábio, o capuz do clitóris, existe o clitóris. E o clitóris vai puxar um pouquinho aqui a capinha de cima para poder limpar essa região. Aqui existem aqui a parte onde sai o xixi, a parte aqui onde sai o bebê. Então isso são coisas, orientações que você deve falar com seus filhos, né? Por exemplo, a minha filha a mais velha tem 11 anos. E uma vez ela me questionou quando ela tinha 10. Ela me perguntou, mamãe, Você já verdade? trabalhava nessa área? Já. Ela falou, mamãe, é verdade que as crianças elas podem nascer pela pepeca e pelo bumbum? Né? Então eu fiquei assim... Como eu vou responder eu falei isso? assim, mas como assim, filha? Eu sempre falo que quando você recebe uma pergunta que te deixa um pouco constrangida assim, com o seu filho, você tem que devolver com uma pergunta para saber até que ponto ela sabe. Mas por que você está me questionando isso? Ela, mamãe, porque teve uma amiguinha minha que falou que era assim. Aí, não tem como você querer falar com a sua criança mentindo para ela. Então você sabe até que ponto ela sabe, você vê qual é a maturidade que ela tem acerca do assunto e tenta falar com as palavras, muitas vezes até lúdicas, para que ela possa compreender aquilo. Então eu falei assim, não, filha, as crianças elas não nascem pelo bumbum. Elas podem nascer pela pepeca, sim. A mulher ela tem um canal onde os bebês eles podem sair por esse canal e depois ela pode sair também pela questão aqui da barriga na frente também. Faz um corte, tira aqui, que nem a mamãe teve fez um corte na barriga. Mas pode nascer pela pepeca também. E pronto, aquele assunto acabou ali. Né? Então, se gerar alguma outra curiosidade, você vai às vezes tentando até trocar de assunto. Mas você não pode tratar como se fosse um assunto proibido. Porque muitas vezes vai podando e criando mulheres que nem nós fomos criadas, nossas mães foram criadas, nossas avós foram criadas, com muitos tabus em volta. E é daí que surgem algumas questões psicológicas de vida sexual, de autoestima, ali na infância, nesse momento, que às vezes é uma comparação, uma resposta que não foi corretamente aplicada naquele momento para aquela criança, e ela desenvolve algumas situações lá para frente que podem acarretar nessa questão de saúde mental e autoestima. Então, na verdade, isso pode acontecer, principalmente, né, a questão de crenças religiosas pesam muito e traumas também de infância, às vezes por um abuso na infância, na adolescência, que também pode gerar um transtorno bem grande para elas na fase adulta. Né? Então, assim, na questão religiosa, eu já tratei 2 pacientes com caso de vaginismo. O vaginismo, para quem não sabe, é uma condição em que a mulher ela não consegue ter penetração durante a relação, porque os músculos que ficam em volta do canal vaginal, eles ficam fechados. Então, ela contrai durante esse ato sexual e ela não consegue ter a penetração. Então, ela se tranca. É realmente assim, ela tranca na hora do relacionamento. E não é por conta que ela deseja, é algo involuntário. Isso que deve É algo involuntário. Incômodo, e é um ciclo vicioso, porque à medida que ela trava a musculatura, dói o ato da penetração. E quando o parceiro tenta a penetração, ela contrai mais e dói mais. Quanto mais ela contrai, mais dói. Quanto mais dói, mais ela contrai. E nesse momento a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso. E aí que entra, né, a questão do trabalho multidisciplinar para essa paciente. Quando a gente vai ter ali o amparo de uma sexóloga, que é uma psicóloga, o amparo também da fisioterapeuta pélvica, trabalhando através de massagem, de relaxamento dessa musculatura. E eu entro em que parte? Tanto para unir ali os dois, para conversar muito com essa paciente também e fazer a aplicação de toxina botulínica. Então, as pessoas não sabiam, né, nem tinham ideia que o botox, a toxina botulínica, ela pode ser utilizada nessa região. Para relaxar. Para fazer o relaxamento da musculatura. Porque dessa forma, ela não consegue mais contrair. Porque não é que ela queria contrair, era uma contração involuntária por conta da dor. Então, se ela tiver aquela dor, o medo naquele momento, ela não vai mais contrair. A partir do momento que você quebra esse ciclo, ela consegue ter penetração, começa a ter prazer durante o ato sexual e então ela começa a sua vida sexual. Doutora, e essas pacientes demandam muito tempo para chegar no consultório. Como é que é isso? Realmente, elas demoram para chegar mesmo no consultório por conta do que a gente já estava falando, os tabus envolvidos, né? Ela acha que, por exemplo, a relação sexual tem que ter dor. É normal sentir dor durante a relação sexual, porque ela escutou a mãe falando, escutou a avó falando sobre isso. E a gente precisa desmistificar isso e quebrar essa mentira que foi trazida como uma verdade para nós mulheres, que a relação sexual é normal sentir dor.
Não é normal sentir dor durante a relação sexual, de nenhuma forma. É um ato que tem que ser prazeroso para ambas as partes, né? E aí você fala, que o parceiro sofre também. Sofre, né? O parceiro, ele sofre também. Porque aquilo é uma vida a dois, né? A relação, ela é vivida a dois. É um momento de intimidade, um momento de entrega. Então, realmente, o parceiro sofre. E eu vejo isso, porque muitas pacientes que estão com esses problemas, né? Que são mais dolorosos, né? Fisicamente falando, que ela não consegue ter a penetração, os parceiros muitas vezes estão junto com elas na consulta. Oh, que maravilha ouvir Né? isso. Então, isso é muito legal. Semana passada mesmo, essa semana, uma paciente que veio para o consultório em busca do laser íntimo. É uma paciente, eu sempre falo que o laser íntimo, ele assim, quando eu faço esse procedimento nessas mulheres, a minha vida assim, eu sinto mais, como posso dizer, mais sentido ter escolhido essa área também, né? Essa área que é uma estética íntima pode mudar a vida dessas mulheres, porque quando a pessoa tem um câncer de mama de forma muito precoce, e a gente tem visto mulheres, às vezes, com 30 e poucos anos, tendo um câncer de mama, e aí ela não pode mais usar estrogênio, fica totalmente bloqueada, e é como se aquela mulher, não sei se as pessoas sabem disso, como se ela sofresse uma menopausa naquele momento da vida. Então, tudo que a gente vê sobre menopausa, que é uma questão que realmente é difícil para a mulher, é difícil, mas a gente tem muitas coisas hoje que pode estar ajudando, né, para dar qualidade de vida para essa mulher. Mas quando a pessoa tem um câncer de mama de forma precoce e ela vai ter que bloquear o estrogênio do corpo, ela vai viver uma menopausa naquele momento. E como fica a vida sexual? Lubrificante à base de gel, né, um óleo. Ela não pode usar estrogênio para poder lubrificar. E aí o laser íntimo ajuda essas mulheres. Através de 3 sessões a gente consegue realmente mudar a qualidade de vida sexual delas. O que o laser traz de benefícios, doutora? O laser íntimo, ele trata não somente a questão do alargamento vaginal, que é quando as mulheres às vezes têm mais curiosidade, dá um apertamento no canal vaginal, né? Mas ela trata também o trofismo da mucosa. O que é o trofismo, né? Eu costumo falar que é o quê? É como se você tivesse um bolo. E sabe quando você faz aquele bolo e pega uma cobertura, assim, uma coberturazinha, tem só meia lata de leite condensado. E aí você faz aquilo e joga em cima, a cobertura fica tão fina que você consegue ver a massa do bolo através da cobertura? Sim. Pronto. Isso vai acontecendo com a menopausa. A mucosa que reveste ali o canal vaginal vai ficando tão fininha, né, que ela vai perdendo também essas funções de lubrificação na menopausa. Por isso ela sente o ressecamento. É fácil, em qualquer coisinha, ela ter algum sangramento, alguma fissura, algum machucado local. Porque tá ressecado. Ressecado. A gente vai fazendo laser. Através das sessões, a gente faz 3 sessões. Vamos devolvendo essa lubrificação para essa mulher. A gente vai devolvendo essa cobertura no canal vaginal. Então era aquele bolo que a gente pega aquela cobertura, bota 2 latas de condensado, faz ali, coloca em cima, que fica uma espessura. Pronto. Ali a gente está devolvendo o trofismo do canal vaginal daquela mulher. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é a gente devolver a qualidade de vida sexual. Então, nessa semana que a paciente fez a 3ª sessão do laser, ela falou, doutora, olha, isso mudou a minha vida. Ela mudou a minha vida. Meu esposo, assim, tá super feliz também. Porque é importante que o esposo esteja feliz. Porque se eu amo alguém, é importante a felicidade dele para mim. Assim como a minha é importante para ele, né? Então é muito legal quando a gente trabalha dessa forma e vê que o parceiro tá ali, sabe? Festejando as vitórias e também sendo muito companheiro nessas batalhas que elas enfrentam. Doutora, vamos falar agora mais especificamente desses tipos, né, de situações que podem afetar a vida sexual da mulher e como a cirurgia íntima, os tratamentos dessa região podem levar a ter mais qualidade de vida e também melhorar a autoestima. Tem muitas mulheres que procuram, no caso, por dores, como você falou. Algumas têm dificuldade de procurar por dor, mas também tem aquelas que procuram por questão estética, que já afeta a autoestima, questão de saúde mental, e isso também interfere na relação sexual. Quais são os tipos principais de queixas dessas mulheres? O que levam elas a procurar o seu consultório, por exemplo? Por mais que a gente ache que as mulheres procuram mais por uma questão funcional, e muitas delas vão apresentar isso para mim, né? Eu sinto que a dor maior é se olhar diante do espelho e não gostar daquilo que ela vê. Ela queria algo diferente ali. Ela queria se olhar e se amar. Ela queria olhar e sair andando dentro de casa sem roupa, como ela às vezes olhou em algum filme, alguma coisa. E ela quer aquilo, ela quer viver aquela experiência. Mas, por conta dos tabus envolvidos, muitas vezes ela vai se utilizar de artifícios que sejam mais justificáveis diante da sociedade.
Claro que ela não fala, né, sobre a cirurgia íntima para as pessoas, isso aí ela não fala. Mas para ela mesmo, ela quer se justificar de uma forma diferente. Ela não quer falar para ela que ela está fazendo aquilo apenas pela questão estética. Ela quer se justificar que ela está falando também, está fazendo também porque incomoda para usar uma calcinha, porque incomoda na relação, incomoda para usar uma calça jeans. Mas algumas nem incomoda para fazer nada. Mas é a questão dela olhar e não gostar do que ela vê diante do espelho. Mas tem algumas que falam, doutora. A gente até pode citar nomes de celebridades que fizeram algumas situações, né, de estética íntima, como a Gretchen, que ela fez um preenchimento labial no grande lábio, foi isso, doutora? Isso. Né? Pelo que ela falou nas redes sociais, acredito que tenha sido realmente um preenchimento dos grandes lábios. Pode fazer também um bioestímulo de colágeno, quando a gente trata a flacidez local. E também a cirurgia íntima, em que a gente pode diminuir algumas questões, por exemplo, os pequenos lábios, diminuir excesso de pele na região do capuz, reposicionar a clitóris. Então, Tem alguma idade, doutor, para esses tipos de procedimentos? Por exemplo, a adolescente que não se gosta, por exemplo, tem uma idade mínima ou uma idade máxima? Não existe nem idade mínima nem idade máxima, existe a indicação precisa. Mas claro que em casos de pacientes que são menores de idade, a gente tem que tomar um cuidado maior, né? Principalmente porque é um procedimento cirúrgico. Né, recebi agora há pouco tempo uma paciente no consultório que ela tem 17 anos, foi acompanhada da mãe e ela buscou a mãe, ela queria muito fazer o procedimento, né? E a mãe ouviu e levou ela na clínica e a gente conversou, são sempre consultas que são mais longas, porque eu tento conversar muito tanto com a mãe como com a filha e entender em que momento aquela menina está. E sempre explicar para ela que muitas vezes a paciente, quando ela tem uma idade menor, ela pensa muito no resultado, né? Vou resolver a minha vida, tipo assim, vai ser um passo de mágica e ela vai ter aquele resultado para ela. Mas aí eu falo para ela, você é consciente que a gente vai passar por um procedimento cirúrgico, que esse procedimento cirúrgico você vai sentir incômodo como uma dor no pós-operatório, uma ardência, a gente vai fazer pontos, não precisa tirar pontos, vai precisar fazer um repouso. Você tem essa consciência? Né? É importante que ela tenha essa consciência para que ela possa realmente decidir se ela realmente está querendo fazer aquele procedimento. Né? E em casos assim, que a paciente é bem menor de idade mesmo, por exemplo, 12 anos, 13 anos, já recebi paciente com 11 anos no consultório, em que a gente apenas conversou, eu contraindiquei naquele momento, ela voltou com cerca de 13 anos, né, já após a menstruação, muito incomodada, fazendo infecção de repetição, fazendo candidíase, infecção urinária, e aí é uma indicação para a gente fazer realmente, não pela questão estética, mas pela questão funcional mesmo, pela saúde daquela menina, né? Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado, tem que ser muito delicado para que você não incentive ela a uma questão, a uma conotação estética, uma conotação sexual naquele momento em que ela nem está vislumbrando aquilo. Ela quer apenas usar um absorvente sem machucar o pequeno lábio. Ela quer apenas limpar a região íntima de uma forma mais tranquila no banho. Ela não está tendo conotação estética naquele momento sexual, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Com essas meninas que são mais novas, que estão buscando realmente por uma questão funcional. E uma coisa que me chamou a atenção, desculpa até te interromper, é que tu sempre fala que é a mãe que leva. Porque às vezes eu penso assim, gente, a filha tem o pai e tem a mãe. Para aquele pai solo, para quem, assim, às vezes a menina gosta de conversar muito mais com o pai. Eu conheço vários casos nesse sentido, né? Como é que é isso? Para o pai que está aí assistindo, qual é a informação que você pode dar para ele também assistir a filha dele nessa forma? Porque eu acredito que não é um assunto que tem que ser feito só de uma mão única, só a gente, mãe, que tem que resolver. Sim, e assim, quando a paciente é de menor, o termo, né, de consentimento, o termo de cirurgia vai ser assinado por ambos. Tanto pelo pai como pela mãe, pelos responsáveis, né? Essa paciente mesmo, que foi a paciente mais nova que eu já operei, que foi de 13 anos, o pai também estava acompanhando durante a consulta, né? E o pai me mandou mensagem no pós, né? Assim, depois que a filha já tinha feito a cirurgia e tudo, ele falou assim, doutora, olha, muito obrigada, minha filha mudou, né? Ela tá, assim, uma criança muito mais, assim, extrovertida. Então, assim, eu queria lhe agradecer, me mandou fazer um terço, que eu guardo esse terço com todo amor. Nossa, muito lindo o terço. Colocou meu nome no terço, né? Que ele sabe que eu sou católica e gosto de estar rezando o terço todos os dias. Então, eu guardo esse terço com todo amor. De vez em quando tá lá nas redes sociais, o terço aparecendo. Mas, assim, voltando à questão da idade, que essa é uma idade, né? Uma paciente de menor, eu já tive paciente de 60 e poucos anos, né?
E as justificativas são inúmeras, né? Cada uma tem uma justificativa diferente. Essa que tinha mais de 60 anos, né? Ela queria fazer o procedimento não para que ela tivesse relação sexual, porque ela já não tinha relação sexual naquele momento, porque ela estava sem parceiro, já estava, né, sozinha, mas ela queria muito fazer porque ela pensava quando ela já estivesse sendo cuidada por outras pessoas, em que a pessoa fosse fazer a troca de uma fralda, fosse banhá-la, se tivesse essa necessidade, ela queria se sentir bem. Dela lá na frente. Ela queria se sentir bem para que outra pessoa pudesse cuidar dela nesse momento. Aí a gente falou de alguns procedimentos, citou aqui a Gretchen, desse preenchimento dos grandes lábios. Quais são outros procedimentos também? No caso, a diminuição dos pequenos lábios, tem outros procedimentos, você falou do laser íntimo também. Quais seriam os mais comuns? Os mais buscados é o laser íntimo e a cirurgia. Como eu sou cirurgiã, eu tenho esse apelo maior pela cirurgia, né? Então as pessoas me buscam muito para procedimento de cirurgia íntima. Eu costumo dizer que nas minhas consultas, acho que 80% delas é focado para cirurgia íntima, né? E eu faço a cirurgia a laser, com anestesia local. Então a gente pode modificar o formato, por exemplo, da região do capuz clitoriano, que é o que envolve ali, que cobre o clitóris, né? Eu costumo dizer como se fosse um capuz mesmo, né? Então o clitóris fica guardado ali dentro. Algumas vezes a mulher ela tem uma hipertrofia do clitóris, então esse capuzinho ele pode ficar mais para trás. Então o clitóris ele aparece mais. E isso pode incomodar aquela mulher, principalmente mulheres que tiveram esse crescimento de uma forma até inadvertida. Ela fez uso de um hormônio, não sabia que ia ocasionar isso, teve uma hipertrofia de clitóris e aquilo modificou a região íntima dela. E prejudica ela, né, no momento da relação. E ela quer mudar. Então, hoje em dia, nós temos técnicas que são minimamente invasivas, em que a gente consegue praticamente, eu costumo dizer, como se fosse a orelhinha do clitóris, a gente pega ela e puxa para trás, e aí o capuz desce na frente. Então, a gente consegue cobrir mais o clitóris sem tirar nenhum pedaço. Porque antes só existia a clitoroplastia redutora, em que a gente tirava um pedaço do clitóris, e isso poderia comprometer a resposta orgásmica dessa mulher e a sensibilidade local. Já com a clitoropexia, não. A gente consegue preservar todos os nervos daquele órgão que é precioso para a mulher e apenas fixar ele novamente lá em cima. E aquele capuzinho que reveste o clitóris, se nós quisermos, a gente pode diminuir também, retirando volume, tanto o volume interior como também a partezinha mais de fora de pele. E os pequenos lábios, que eu sempre falo que os pequenos lábios, eles são irmãs, mas eles não são gêmeas, né? Então, assim, às vezes tem um que é maiorzinho do que o outro. Isso, às vezes tem um que é maiorzinho do que o outro. E essa assimetria pode ser bem grande e incomodar a paciente. A gente pode apenas deixar eles simétricos ou a gente pode diminuir os dois e deixá-los menorzinhos também. Além disso, a gente pode trabalhar também com o preenchimento dos grandes lábios, que são aqueles que ficam do lado gorduchinhos, que ao longo do envelhecimento eles vão murchando, vão perdendo o vigor, ficando com a pelezinha mais fina, e a gente pode fazer fios de PDO, que são para estímulo de colágeno. O mesmo que a gente usa no rosto, faz também na região íntima. Exatamente. E você atende só mulheres também ou homens que também querem mudar a região íntima? Não, já recebi vários telefonemas na clínica. Homens, região íntima, ela falando de tantas coisas importantes para uma relação de autoestima com a pessoa, relação com o casamento, com os parceiros sexuais. E aí eu fiquei pensando, será que os homens também não procuram esses tratamentos? Já tive alguns telefonemas na clínica procurando pela estética íntima masculina, mas eu trabalho apenas com as mulheres. Apenas com a estética íntima feminina mesmo, mas já existe estética íntima masculina, tá? Aqui em São Luís não conheço ninguém que trabalha ainda, mas eu sempre indico um amigo meu que é de São Paulo, sempre indico para ele. Sempre está passando para o colega. Esses tratamentos, doutor, eles são feitos em centro cirúrgico ou são tratamentos assim menos invasivos? Eles podem ser feitos em centros cirúrgicos e podem ser feitos em clínicas também, né? Lá na clínica a gente teve toda uma regulamentação pela vigilância e a gente tem todo um aparato para que nós possamos realmente realizar os procedimentos de cirurgia íntima, que é com anestesia local, na clínica. Então nós temos uma sala de procedimentos em que o chão ele é todo com aquele piso cirúrgico, tem isolamento com fio de cobre, a gente tem carrinho de parada, bala de oxigênio, aspirador, desfibrilador automático, a gente tem que ter uma salazinha de repouso. Na verdade de expurgo, que é pra gente poder pegar os materiais sujos, levar para a sala também para fazer a limpeza e esterilização desse material. Apesar de que lá na clínica, todos os nossos materiais cirúrgicos, eles são esterilizados por uma empresa terceirizada.
né? Porque eu acredito que eles são especialistas nisso, então a gente trabalha, terceiriza nesse serviço de esterilização dos materiais cirúrgicos. E quanto tempo dura, mais ou menos, essa recuperação de uma cirurgia íntima? A recuperação, eu peço que a paciente fique 3 dias de repouso em casa, mesmo fazendo muita compressinha gelada, porque a compressa gelada, ela vai fazer uma vasoconstrição, diminuindo a possibilidade de um sangramento, de um hematoma e diminuindo também o inchaço local. Quando eu passei a fazer a cirurgia com laser, que já tem mais ou menos uns 3 anos, o que eu observei? A dor no pós-operatório. No primeiro dia de pós-operatório, a paciente já não sente dor. A gente fala, como que tá? Doutor, não tô sentindo dor. Mas tá tudo tranquilo aqui, não tem sangramento e tudo. No primeiro dia, que é o dia que a gente faz a cirurgia, ela sente um ardor. E a gente pede 3 dias de repouso, ela fica fazendo aquele repouso. Com cerca de 7 a 12 dias a gente vai retirar os pontinhos, que aí é uma grande questão também, que muitas vezes quando a gente fala que vai fazer com laser, a paciente acha que vai ser em um passo de mágica, né? A gente vai cortar e pronto, tá ótimo, maravilhoso. Vai ter só né? uma luzinha vermelha. Isso, ali, né? tudo certo. Mas assim, a gente faz com o laser e depois a gente vai fazendo os pontinhos, que nem pontinho que a gente vê na cesárea, né? Que a gente faz que é como se fosse um fio invisível. Fica tudo por dentro, para que a cicatriz fique mais estética. E aí, com cerca de 20 dias, a paciente já pode começar as atividades físicas e com 30 dias a relação sexual. Que maravilha, coisa muito rápida. E os riscos? Existe algum risco, assim? Pela cirurgia, né? A gente precisa falar sobre risco. Sim, todos os procedimentos existem riscos, né? E isso a paciente já tem que estar bem consciente dos riscos que ela está ali assumindo juntamente comigo, mas são riscos pequenos, né? Uma vez que são riscos de sangramento, riscos de abertura de ponto, riscos de hematoma. E do procedimento anestésico, a gente tem ali, na pior das hipóteses, uma anafilaxia por conta do anestésico, que são casos raríssimos, né? E por conta disso, nós temos que ter na clínica todo o aparato para uma eventualidade dessa. Inclusive, nós estamos ali do lado, né, de uma empresa de resgate, que isso é muito maravilhoso, porque em qualquer coisa a gente presta o primeiro atendimento e a equipe de resgate a leva para um hospital com um serviço maior. Doutora, muito importante em qualquer procedimento é a questão da segurança. Tanto de ter um profissional habilitado, quanto de você ter a estrutura necessária. O que você diria aí para a mulher que está pensando em se submeter a um procedimento como esse, que não está perto da Renata Parente? O especialista que ela deve buscar, qual a informação, a segurança que ela deve buscar para poder fazer o seu procedimento da melhor forma possível. Sim, acredito que uma forma segura de você, né, encontrar um bom cirurgião para fazer o seu procedimento é você pesquisar mesmo o currículo daquele profissional e não somente por conta de internet. Ver se você já consegue ter alguma informação de alguém que já fez procedimento com ela ou com ele, para que você tenha ali realmente informações mais precisas. E eu sempre falo para o paciente, já tive paciente que às vezes eu achei que não estava muito seguro, e eu sugiro para o paciente, vá em outros médicos, vá em pelo menos mais 2 se você não se sente seguro. Por quê? A questão da segurança do paciente não é somente pela questão de eu conseguir fazer o procedimento, eu conseguir entregar um bom resultado, mas também da empatia dele com o profissional. Às vezes eu gosto de conversar muito e aquele médico é mais calado, ou então às vezes eu gosto de um médico que seja mais piadista e aí ele é aquele, nossa, ele é muito sério. Então, às vezes, não é somente pela questão mesmo técnica, é a energia, é a empatia que você vai ter. Né? Então eu sempre falo, consulte com 1, 2 ou 3 se for necessário, você vai poder realmente ver o que você agrada mais, né? Se pela técnica, se pela empatia, os 2 juntos é maravilhoso, né? Mas sempre buscar pelo currículo mesmo do profissional e saber se tem casos reais, não casos que são de internet, porque nos casos de internet, provavelmente a pessoa não vai postar casos ruins, né? Mas você buscar realmente alguém que já fez um procedimento com ele, né, através às vezes de comentários, você consegue ver se a pessoa já fez procedimento, entra pelo direct, a pessoa já vai se identificar com a sua dor também, né, fala assim, nossa, eu vi que parece que você operou com o doutor fulano de tal, como é que foi, eu tô pensando em fazer, eu tenho certeza que aquela pessoa vai te ajudar. E para a mulherada que está passando por isso, o que você diria agora, gente? É um assunto que eu não estou me sentindo bem com minha queridona, vamos chamar assim. Não estou me sentindo bem, ou estou sentindo isso, ou estou sentindo aquilo. Qual é o passo que ela deve, qual é a ajuda que ela deve buscar? Desde a adolescente até a idosa. Dá uma mensagem para essa galera que está em casa. A mensagem que eu diria é que a mulher ela tem que se priorizar, né?
E sempre que você for decidir algo, seja na sua região íntima ou em outro local, mas principalmente se você deseja fazer algum procedimento íntimo, que esse procedimento seja para você e não para agradar terceiros, né? Porque o fato de agradar terceiros nunca vai estar aqui na sua mão, mas o fato de agradar a você, né? Tirar o seu incômodo, sim. Então esse passo é seu. Mas que seja sempre um passo que você tem que tomar por você e não por outro. Perfeito. Eu acho que é na hora, né? Acho que Tá na hora da nossa pergunta misteriosa. Gente, eu tô com R$2 medo dessa uma pergunta. misteriosa, não. É uma pergunta misteriosa. Eu tô achando eles tão bonzinhos essa pergunta. Bonzinhos. Olha a caixa preta, A gente doutora. vai mudar agora essas perguntas aqui. Bom, esse é um quadro muito legal do nosso Saúde na Mídia. Aliás, você que está acompanhando a gente aqui, está gostando, se inscreve agora. A gente quer likes, compartilha esses vídeos, se inscreve no nosso canal para ajudar a gente a crescer e tá aqui sempre trazendo entrevistados maravilhosos para trazer conteúdo para você. E pode deixar também a perguntinha, né? Pode perguntar aqui, vou colocar no comentário o que você gostaria que os doctors respondessem. Doutora, são perguntas aqui que você vai pensar, trazer aquela reflexão, aquele momento especial para a gente entender um pouquinho mais do que você pensa também para a vida, não só em consultório com o paciente. Então vamos lá. Se você pudesse viajar para qualquer lugar do mundo, para onde iria e por quê? Jesus, vamos lá. Eu vou falar assim, talvez as pessoas não compreendam, mas o melhor lugar que eu viajo é sempre para Barreirinhas. Barreirinhas, Atim, Santo Amaro, né? É onde a minha família está sempre reunida, é onde os meus filhos vão ter memórias afetivas assim realmente maravilhosas. Então, de qualquer lugar do mundo que eu poderia desejar viajar, seria com eles. E a alegria deles é realmente estar nesse lugar que é tão próximo da gente. Parece algo simples, mas realmente para mim seria o melhor lugar para viajar com todo mundo junto. Ai, que maravilha de desejo. Às vezes a gente pensa que é um negócio tão longe, né? E a felicidade tá ao lado, tá bem pertinho. E principalmente os nossos filhos, né? Às vezes a gente acha que para os nossos filhos ficarem felizes, eles precisam ir para a Europa, para a Itália, para os Estados Unidos. E não, né? A felicidade, ela é simples e ela tem que ser realmente vivida em momentos simples e em família. Exatamente. A felicidade está na leveza do dia a dia, nos momentos em família, onde quer que seja. E que seja aqui também, né? No Saúde na Mídia, a gente vai receber sempre com esse carinho, com essa alegria, com esse amor. Foi um prazer recebê-la aqui. Doutora, volte outras vezes para a gente abordar outros temas. A gente até tinha trazido a imagem de uma queridona, mas infelizmente... Não, a gente vai colocar nos stories, acompanhe. Assim, sabe que não dava para mostrar, que poderia ser banido do canal. Não acho legal isso, né, gente? A gente está falando aqui com conteúdo informativo para educar as pessoas, mas aí por medo de restrições aí do YouTube, que a gente sabe que acontece, a gente teve que cortar esse conteúdo sensível para algumas pessoas. Vamos, mas aí todo mundo vai continuar acompanhando, a entrevista tá ótima, a gente ainda vai fazer conteúdo para as outras plataformas como o TikTok e o Insta. É isso aí, se você acompanha a gente aqui no YouTube, acompanhe também a gente nas outras redes sociais. Estamos no Instagram, no Spotify, estamos também no TikTok. E aqui no YouTube temos o site Saúde na Mídia Oficial para vocês acompanharem o nosso site com conteúdo informativo. Bora lá, gente, seguir, interagir com a gente, com a doutora. Chama aí, Deixa doutora. o seu arroba também aqui. Sim. Primeiramente, eu queria agradecer por estar aqui, queria agradecer também por vocês terem trazido, né, esse assunto para cá, porque eu acho que um dos motivos também de eu estar aqui é para poder informar, educar e levar essa mensagem para todo lugar do mundo, para que essas mulheres possam realmente dar o primeiro passo para buscar a sua, né, a sua conquista, a sua transformação, que eu costumo falar que as mulheres são transformadas através da estética íntima. Mas agradecer a atenção de vocês aqui. Tem uma equipezinha toda ali atrás também. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Equipe grande ali, o pessoal que está lá atrás. Isso, espero outros convites. Aqui a gente não conseguiu trazer realmente as queridonas, que é algo bem assim fácil da gente poder explicar essa anatomia para vocês. Mas também tem o meu Instagram, que é DRA, doutora, é Renata Parente, com 2 E's no final. Vocês podem estar me seguindo lá e vendo os conteúdos, que lá tem muita queridona para vocês poderem aprender mais sobre esse assunto. Um beijo para as queridonas que estão acompanhando a gente. Beijo, gente. Tchau, tchau. Saúde na Mídia. Tchau, tchau.